Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia da gente fazer uma revisão de matemática financeira para a prova do Enem. Quando a gente pensa em matemática financeira, a gente pensa nos dois grandes pilares que seguram essa matemática comercial. Os juros, né? Juros simples e juros compostos. Os regimes de capitalização que a gente tem. Além disso, nós temos que lembrar daquela linha do tempo que a gente faz em problemas quando eu tenho parcelamento, financiamento, um pagamento que pode ser dividido de várias vezes e assim por diante. São questões que a gente precisa ficar atento no detalhe. Às vezes, os números não me ajudam tanto, às vezes, eu acabo confundindo alguma alternativa. Então, são questões que exigem bastante atenção na provinha do Enem. Por isso, antes da gente começar a nossa revisão, dou uma dica. Na prova do Enem, eu não faria questões de matemática financeira logo no início da prova. Por quê? No início da prova, você pega uma questão que tem muitos detalhes, que tem cálculo e tudo mais, você tende a errar essa questão, você faz com um pouco menos de cuidado. No meio da prova, você está mais atento. Então, eu recomendaria que você fizesse no meio da prova. Vamos lá para a gente revisar os principais pontos e praticar com questões no estilo Enem? Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e se você gostar dessa revisão, dá um joinha no vídeo para mim, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho a primeira grande formulinha, né, vamos dizer assim, que a gente tem, é a formulinha de juros simples, ok? No juros simples, a gente tem duas equações que vale a pena lembrar. A primeira delas, que vai falar que o quê? O juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Importante lembrar que juros é dinheiro e taxa é porcentagem. Então, quando eu falo que eu vou te cobrar um juros, eu estou te falando que eu vou te cobrar um dinheiro. Quando eu falo que eu vou te cobrar uma taxa de juros, aí eu estou cobrando porcentagem, são coisas diferentes, ok? A segunda formulinha é aquela que diz que montante é igual a capital mais juros. É assim que funciona o juros simples. Se você for observar uma aplicação, né, com rendimento simples, você vai ter aqui, ó, vamos fazer um gráfico do montante em função do tempo, ok? O que a gente vai ter? A gente vai ter um crescimento linear, a gente vai ter um crescimento proporcional. Você coloca lá no banco uma quantia de R$ 1.000, tudo bem? E o banco ele te recompensa todo mês com a mesma coisa. Então vamos supor que eu coloquei R$ 1.000 e o banco me prometeu todo mês vai me dar R$ 200, ok? Então todo mês eu vou ter R$ 200 a mais naquela aplicação, ok? Bom, aí, além dos juros simples, a gente tem os juros do quê? Composto, beleza? Então, o juros composto já funciona um pouco diferente. Como que é o juro composto? É o chamado juros sobre juros, taxa sobre taxa. A gente trabalha com uma equação única que vai me dizer que o montante é igual ao capital vezes mais ou menos a taxa elevado a t. Guie, por que mais ou menos? Se for para fazer aumento, é 1 mais a taxa. Se for para fazer desconto, é 1 menos a taxa. Por vezes, você vai fazer um exercício em que eu vou te falar que o meu carro hoje vale R$ 80.000 e eu perco 10% do valor dele a cada ano. Então você vai encaixar aqui, ó, 80 mil seria o capital, e aí aqui você vai colocar 1 menos 10%. Então vai multiplicar por 0,9, ok? Tá clara a ideia? Se você for observar o gráfico, né, de um investimento em juro composto, é aí que você escuta muitas vezes, se você já assistiu algum conteúdo de investimentos financeiros, que o segredo está no longo prazo. Por que o segredo está no longo prazo? Porque aqui eu tenho uma função exponencial. Então aqui, quanto mais tempo eu deixar o meu investimento no banco, melhor para mim. Cada vez o banco vai me recompensar mais, porque ele vai me recompensar pelo valor atual do meu investimento, ok? Isso também vai acontecer quando você financia um imóvel ou um carro, por exemplo. Vamos supor que eu financiei uma casa de R$ 200.000. Na hora que eu financio, o banco me cobra uma taxa sobre os R$ 200.000 que eu estou devendo. No segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, quando eu vou pagando a minha dívida, o banco ele vai me cobrar os juros pelo valor que eu ainda estou devendo, ou seja, descontando o valor que eu já estou pagando como amortização. E o que é a amortização? A amortização é o valor que você está pagando da sua dívida. Por exemplo, ó, vale a pena a gente entender isso. Quando você paga uma parcela de um empréstimo ou de um financiamento no valor de R$ 1.200, eu vou te dar um exemplo, tá? O que está incluso nessa parcela?
eu estou pagando uma parte que é a amortização e a outra parte da parcela que eu estou pagando é os juros, ok? Eu vou te dar um cenário bem real. É muito comum você fazer um financiamento de carro ou de imóvel em que uma parcela de R$ 1.200 seja composta de R$ 400 de amortização e R$ 800 de juros. O que isso significa? Isso significa que esses R$ 400 o banco vai abater na minha dívida. Eu tinha pegado 20 mil, agora eu estou devendo 19.600. Esses juros é para o bolso do banco. Tudo bem? Então, se eu tenho uma parcela de 1.200 para pagar um empréstimo de 20 mil e o banco está me cobrando isso de juros, no próximo mês ele vai me cobrar um pouquinho menos. Por quê? Porque eu já não estou devendo mais 20 mil. Eu estou devendo 19.600. Deu para entender a ideia? Então, toda vez que a gente fala em amortização, amortização é a parte de uma parcela com a qual você está pagando a sua dívida, quitando o seu débito. Beleza? Bom, vamos ver na prática como é que vai ficar essa história de matemática financeira com questões bem no estilo Enem. Já coloquei aqui o material, lembrando que você pode baixar esse material em PDF aqui na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá para a gente trabalhar essa primeira questão juntos. Ó, ele disse o seguinte: eu tenho um certo condomínio onde é ofertado o desconto de 10% sobre a taxa de manutenção, caso essa seja paga até o vencimento, ficando no valor de 270. Então, ele está me falando que o valor atual, já com desconto, é de 270. Aí ele falou que teve um morador lá que não pagou na data e ainda pagou com atraso. E eu tenho uns juros de 1% ao mês. Tudo bem? Primeira coisa é eu pensar quanto que é o valor original dessa taxa. Então, veja, eu sei que se eu tenho um desconto de 10%, eu sei que 90% do valor do condomínio vai dar 270. Vamos cortar zerinho? Corta esse zerinho com esse zerinho, esse 10 multiplica 2.700 por 9, o valor do condomínio era 300. Agora, eu vou fazer como se fosse uma linha do tempo. Veja, ó, linha do tempo. Eu estava devendo 300 reais. 300 reais era o valor que eu estava devendo para o condomínio. Eu deixei de pagar, ele me cobrou 1%. Cobrar 1% de 300 é cobrar 3 reais. Então eu passei a dever para o condomínio 303. Mas aí eu deixei para pagar no outro mês. Ele me cobrou mais 1%. 1% de 303 é 3,03. Então vai ficar 306,03 centavos. Já encaixando na alternativa E para essa primeira questão. É uma questão clássica de matemática financeira que está pedindo aí basicamente variações percentuais, ok? Não basta você pegar os 270 e querer aumentar 10%. Porque quando você pega 270 e quer aumentar 10%, você vai aumentar 27, que é 10% de 270, e não de 300, que é o valor original. Beleza? Tranquilo? Na questão de número 2, o que a gente tem? Ele falou que a pessoa vai financiar a construção de uma piscina e vai parcelar a entrada. E essa entrada ela é parcelada como se fosse uma PG. Ele me deu aqui os dados, olha. A segunda parcela é de 3.200 e a quarta parcela é de 800 reais. Na verdade, essa questão é mais de PG do que de financeira. Mas eu sei que a gente vê uma questão como essa na prova e a gente quer considerá-la como financeira. Tá tudo bem. O que eu faria? Eu sei que são 5 parcelas, então a primeira eu não sei, mas a segunda é 3.200, a terceira eu não sei, mas essa é 800 e a última eu também não sei. Ok? Bom, o que eu sei? Veja bem, eu sei que daqui para cá eu multiplico por um certo valor x. E daqui para cá eu multiplico por x de novo. Tudo bem? Por que eu sei disso? Porque na progressão geométrica eu tenho um valor inicial e a gente vai multiplicando ele por uma mesma razão ou por um mesmo quociente. Então o que eu poderia dizer para você? Eu poderia dizer que 3.200 vezes x ao quadrado está dando 800. Vamos tirar zero? Vou cortar zero, vou cortar zero, vou cortar zero, vou cortar zero. Vai ficar 8 sobre 32, que dá 1/4. Então, x quadrado é igual a 1/4. Ou seja, o x é igual a meio. Tá clara a ideia? Então, se o x é igual a meio, quer dizer que eu estou multiplicando por meio a cada parcela da minha PG. Logo, esse valor aqui do meio que eu não sabia é 1.600. Esse valor aqui é 400. E esse primeiro valor é 6.400. Ok? Esses são os valores. Porque aí, ó, de 6.400 divide por 2, de 3.200 divide por 2, de 1.600 divide por 2 e assim por diante. Tudo bem? Ah, aqui então tá fácil.
Então a entrada vai ser 6.400, a letra C. Não, ele não pediu a primeira parcela. Veja, quando ele me pede a entrada, ele está me pedindo o valor total. A entrada é tudo. Então a entrada é a soma de todos esses valores que a gente tem. A entrada, no caso aqui, vai ser 12.400. Tá clara a ideia? Deu para entender? Então, cuidado, isso é uma questão aí maldosa, é uma questão que dá para você errar feliz, achando que acertou, tá? Questão de número 3. Na questão de número 3, a gente tem mais uma questão bem detalhista, então presta bem atenção. Ele falou que pegou um capital e aplicou por 3 meses consecutivos. No primeiro mês rendeu 20%, no segundo mês desvalorizou 20%, no terceiro mês valorizou 10%. Aí ele falou que quando tirou 4.065,81. Tá bom. Então eu vou pensar o seguinte: eu vou pensar numa linha do tempo, ok? Quanto foi que eu investi? Eu não sei, então eu vou falar que investi X. No primeiro mês, valorizou 20%. Quanto que é X mais 20%? É a mesma coisa aqui? 1,2x, ok? Ah, depois eu desvalorizei 20%. Eu tenho que multiplicar por 0,8. 1,2 vezes 0,8 vai dar 0,96x. Ah, agora tem que valorizar 10%. Quanto que é 0,96 mais 10%? 96 mais 9,60. Então vai dar quanto? Vai dar 1,056x, ok? Esse valor é o valor atual e ele é equivalente a 4.065,81. Então esse x que a gente está procurando, ele é 4.065,81 dividido por 1,056, que vai dar 3.850,20. Ok? Ah, Gui, então já achei. A letra é a letra C. Então, peraí. Esse valor que eu achei é o valor inicial, é o valor de x. No comando de questão, na pergunta, ele falou assim: qual o montante aproximado da aplicação após a sua desvalorização no segundo mês? O que ele quis dizer? Ele quer o valor aqui, ó, depois que desvalorizou no segundo mês. Então ele não quer 3.850. X é 3.850. O que ele quer é 0,96x. Mas espera aí, 0,96x. Não seria só eu pegar isso aqui e tirar 4%? Pelas alternativas eu não preciso fazer conta, eu posso marcar a letra B sem nenhum medo. Tudo bem? Porque é a mais próxima. 3.850 menos 4% não vai dar 3.000. Não tem como dar 3.000. Então, só pode ser a letra B para essa questão de número 3. Cuidado, porque esse tipo de questão é o tipo de questão que você vai, você faz a conta certa, você faz a linha do tempo, você faz todas as variações percentuais que você precisa fazer e erra porque o camarada resolveu pedir no segundo mês e não lá no começo. Ok? Tranquilo? Avançando para a questão de número 4, ele está falando aí de uma pessoa que resolveu vender brigadeiros. Legal. Deu até vontade de comprar os brigadeiros. Qual que é a ideia? Eu tenho lá um brigadeiro que custa R$ 2 e que custa 80 centavos, ela vende a R$ 2. Então ela lucra 1,20 por brigadeiro. Só que ele me fala ao mesmo tempo que ela lucra R$ 60 por dia. Eu já pensei em fazer o seguinte, eu vou pegar os 60 e vou dividir por 1,20 e vou achar que ela vende 50 brigadeiros por dia, ok? 50 brigadeiros por dia. Aí, ele falou que não teve um dia que ela resolveu dar 20% de desconto no preço. Pensa comigo, 20% de desconto em cima de R$ 2, ela vai vender a 1,60. O preço dela, de custo, vai mudar? Não. Então, em vez de lucrar 1,20, ela vai lucrar 80 centavos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 60 e vou dividir por 80 centavos para achar quantos brigadeiros que ela tem que vender no dia. O que eu achei? 75 brigadeiros por dia. O que o exercício me perguntou? Quantos que ela tem que vender a mais? São 25 brigadeiros a mais. A letra é a letra C para essa questão. Essa questão aqui, ó, é uma questão bem legal de você fazer essa sim, mas no início da prova. Essa não tem problema, ok? Então, essa é uma boa aí você fazer no início da prova, questão de nível fácil, ok? Na questão de número 5, e eu chutei a câmera aqui 2 vezes seguidas, na questão de número 5, o que a gente vai ter? Olha, eu tenho o seguinte, ele falou que eu tenho uma empresa que divide os seus gastos operacionais e trabalhistas. No primeiro ano, vou chamar de ano 1,
10% dos gastos são trabalhistas e o resto é operacional. E os operacionais são 60% da despesa, né, da receita, desculpa. No ano 2, esses gastos trabalhistas aumentaram para 20% e os operacionais continuaram os mesmos. Ele falou o seguinte, ó, o lucro anual é calculado pela diferença entre a receita e gasto, claro. Ele quer saber o que eu tenho que fazer para manter o lucro da empresa. Antes de eu fazer, essa questão é difícil. Por que essa questão é difícil? Porque ela me desafia no comando de questão. Eu li a questão, eu li o comando, eu me pergunto o quê? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu vou começar? Então, por isso que essa questão ela tem um grau de dificuldade maior, ok? O que eu vou falar aqui para você? Presta atenção. Eu vou dizer para você, no primeiro ano, que 90% dos gastos, 90% dos gastos, equivale a 60% da receita. Você concorda com isso? Vamos lá, ó, vou cortar zerinho e vou cortar dezinho. E aí vai ficar que os gastos são 6/9 ou 2/3 da receita. Agora pensa aqui comigo. Se os gastos são 2/3 da receita, o lucro é 1/3 da receita. Você concordou? Tudo bem? Eu estou gastando 2/3 daquilo que eu ganho, então estou lucrando 1/3 daquilo que eu ganho. No segundo ano, 80% dos gastos equivalem a 60% da receita. O que eu faria aqui? Eu vou cortar zerinho e eu vou cortar dezinho. Vai ficar G igual a 6R/8 ou 3/4. Então, os gastos são 3/4 da receita. Então, o lucro é quanto? O lucro é 1/4 da receita. Então, você percebe que o meu lucro diminuiu, né? Meu lucro era 1/3 da receita, que corresponde a 33%, e agora o meu lucro é 1/4 da receita, que corresponde a 25%. O que ele está querendo saber é o que eu tenho que fazer para conseguir fazer 1/4 virar 1/3. Peraí. Vou apagar, tá? Então vamos lá. Eu quero que 1/4 vezes alguma coisa, que é um aumento, né? Vire 1/3. Tá fácil. É só pegar esse 4 que está dividindo e passar para lá multiplicando. Eu vou ter que x é igual a 4/3, que dá o quê? 1,333. Esse 1,333 é o quê? É um aumento de 33,3%. E a gente marca a letra C para essa questão. Tudo bem? Ah, Gui, eu entendi o que você fez. Achei a questão simples. A questão não é simples. Ela valeria poucos pontos no TRI, porque ela é uma questão que te desafia no comando de questão. Ela bagunça, né, bastante as informações. Ok? Tranquilo? E na questão de número 6 e última dessa nossa seleção aqui de matemática financeira, ela é bem tranquila. O que a gente vai ter aqui? Eu tenho uma família que ia pedir um empréstimo. E a condição do empréstimo é bem simples. Eu preciso de 3.200 de renda per capita. A família tem 4 pessoas com uma renda de 2.500. Então veja comigo, a renda total da família é de 10 mil. Você concorda com isso? Eu peguei os 2.500 e multipliquei pelas 4 pessoas da família. Ok? Essa é a renda total. Aí, ele falou que em 2022 a família passou a ter 6 integrantes, ok? E aí, se eu passei a ter 6 integrantes, não significa que eu mexi no valor total. Então, o valor total da renda continua sendo 10 mil. Mas a condição do empréstimo é que eu tenho uma renda per capita mínima de 3.200. Como agora são 6 pessoas, a minha renda mínima vai ser 6 vezes os 3.200, o que vai dar 19.200, ok? Se a minha renda total era de 10 mil, eu preciso de uma renda total de 19 mil, eu preciso aumentar a minha renda total em 9.200, ok? Essa questão, ela tem um texto um tanto quanto confuso, porque ele não especifica, ele não faz questão de deixar claro no texto que quando ele aumenta os 2 integrantes na família, ele não aumenta a renda per capita junto. Porque se tem mais gente na família, eu poderia pensar que essas pessoas têm a mesma renda per capita das outras. Se elas tivessem uma renda per capita de 2.500, eu passaria de uma renda total de 10 mil para uma renda total de 15 mil. Tá claro? Como ele não fala nada, a gente parte do pressuposto em que, se ele não falou nada, é porque não aumentou a renda, é porque aumentou somente a família. Ok? Essas questões que a gente fez, eu tentei aqui fazer uma seleção, uma de cada tipo, para que a gente pudesse relembrar os conceitos básicos da matemática financeira e você percebeu que mais do que as formulinhas memorizadas,
mais do que os conceitos, do que a teoria, né, mesmo de matemática financeira, o que mais vale em questões no estilo Enem de matemática comercial é que você saiba modelar essas questões, é que você saiba montar essas questões. São sempre problemas contextualizados, do cotidiano, que envolvem parcelamento, financiamento, renda, né, média de renda. Ele vai falar também, como a gente falou aí, né, de uma entrada que foi parcelada, ele vai falar de lucro, de prejuízo. Então, é sempre importante que você entenda bem sobre esses assuntos e consiga modelar essas questões, ok? Se você gostou dessa nossa revisão de matemática financeira e eu tentei ela fazer do jeito mais objetivo possível, deixa aquele joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para você continuar acompanhando as nossas revisões. Abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.